Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical lendo a palavra de Deus. Hoje estudaremos a passagem de Efésios, capítulo 4, os versos 1 a 16. E vamos falar sobre o plano de Deus para ministros e ministérios. Vamos ler a palavra de Deus, portanto, em Efésios capítulo 4, os versos 1 a 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus tenha misericórdia e inscreva em nosso coração a sua palavra para que não pequemos contra ele. Vamos agora orar ao Senhor nosso Deus, confessando os nossos pecados, posto que quando nos reunimos para estudar a palavra de Deus, a primeira pessoa que fala é Deus, por isso lemos o texto bíblico. E quando nós vamos falar, a primeira coisa que temos a dizer é da nossa inadequação para comparecer à presença de Deus. Então, a primeira coisa que temos a fazer é confessar. E então depois cantar, louvar e estudar a palavra de Deus. Então vamos orar confessando os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo,
confessamos os nossos pecados e renovamos os nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos agora acompanhar um dos cânticos da mocidade. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. Tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Quero convidá-lo a orar e desta feita intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com essa pandemia e também em favor do nosso país que vem sofrendo uma crise política tão escandalosa. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, e uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate do Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor,
suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que, assim, o teu povo viva em paz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O plano de Deus para ministros e ministérios, conforme lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, os versos 1 a 16. Hoje eu espero mostrar nas Escrituras qual é o plano de Deus para os ministros e quais devem ser os propósitos e resultados do ministério. E temos uma colocação inicial a fazer. Os pastores não são os únicos destinatários desta mensagem. Vocês, irmãos da igreja, não estão fora dos ensinamentos desta passagem, deste texto. Os pastores hoje estão muito bem acompanhados. Todos somos chamados para o ministério da igreja. O Senhor criou a igreja para treinar e para equipar os salvos para os vários trabalhos do seu reino, para os vários trabalhos do ministério. Nós temos a plenitude dos dons espirituais aqui nesta igreja. Como deveríamos usar esses dons? Eu tenho visitado muitas igrejas. Todas as igrejas têm altos e baixos. Nós não somos diferentes como igrejas. Temos períodos de crescimento e períodos em que membros não satisfeitos procuram outras igrejas. Mas às vezes nós excedemos muito nossas metas. Enfim, somos uma igreja normal. E durante os anos, em todas as culturas, uma regra parece sempre certa. Igrejas normais crescem proporcionalmente ao uso que os seus membros fazem dos dons em benefício dos outros. Igrejas normais crescem proporcionalmente ao uso que os seus membros fazem dos dons em benefício dos outros. A passagem que nós consideraremos hoje não põe toda a responsabilidade do crescimento da igreja sobre os ombros do pastor ou sobre os ombros dos presbíteros. O pastor, naturalmente, deve fazer o seu trabalho, mas um pastor só pode guiar, ensinar e pastorear. Ele não pode criar e nem multiplicar. Somente as ovelhas podem fazer isso. Então, nessa qualidade de ovelha de Cristo, o pastor também faz isso, mas como um membro de igreja. E a regra que estou apresentando é a seguinte: se você quer que a sua igreja cresça, você deve, pela graça de Deus, convidar alguns amigos, convidar os seus vizinhos, buscar os perdidos e encorajar pessoas a buscar a Jesus Cristo. Deus dá aos membros da igreja esses dons e habilidades. Todos devemos usar os nossos dons para a edificação da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. A igreja não é constituída apenas de pastor, presbíteros e diáconos.
ela é formada pelos salvos, chamados e habilitados pelo Espírito de Deus. E eu creio que estamos de acordo nisso. A observância dessa passagem pode, sem qualquer dúvida, transformar nossa igreja e transformar nosso ministério. Esta é a palavra de Deus para nós. Não para alguma outra igreja, mas é a palavra de Deus para nós. Sempre que lemos a Bíblia é para nós e não para quem não esteja aqui, não para outras pessoas. E, em primeiro lugar, observe aí que há uma diversidade de dons dados a diferentes pessoas. O verso 7 declara que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Este verso elimina de vez o conceito errado de que os crentes são inferiores aos pastores, aos ministros. Este dom da graça é da mesma qualidade que a graça que é dispensada aos pastores, aos ministros. Tudo na igreja é pela graça. Consequentemente, nenhuma pessoa, pastor ou leigo, é merecedora de exercitar esses dons. Tudo é pela graça de Deus. Quem somos nós para exercitar esses dons? Fazemos-lo, contudo, tão somente pela graça do Senhor nosso Deus. Bem, diferentes dons são dados a diferentes pessoas. Lembre-se de que na imagem do corpo descrita por Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nem todos os crentes são chamados para ocupar, para desempenhar a mesma função. Nem todos são chamados para ser pastores, nem todos são chamados para ser evangelistas, nem todos são chamados para ser profetas. Igualmente, nem todos são chamados para ser olhos, mãos, pés, pernas, mas cada um é chamado para seguir e para servir em uma função. Para cada um, o dom da graça é concedido de acordo com a infinita sabedoria divina. Mas é muito importante nós entendermos que os dons são distribuídos na igreja. Então, estarmos na igreja é fundamental, é de grande importância. Nós somos o corpo de Cristo. E os nossos membros, os membros deste corpo, eles não têm vida independente. Nossos olhos, eles não vivem só por eles. E se eles fossem arrancados, eles não teriam vida. Eles não vivem de forma independente. Para que eles enxerguem, eles dependem dos nervos ópticos e da ligação ao cérebro. O cabeça é Cristo. A mesma coisa nossa mão, nossos braços, nossas pernas não têm vida independente. Se arrancarmos os nossos braços, eles apodrecem e morrem. Eles só têm vida se estiverem ligados ao cérebro e ao coração que bombeia sangue para eles. Nós somos um corpo. Então, ser membro da igreja, participar da igreja, estar na igreja, frequentar a igreja é de vital importância.
Então, no verso 7, nós temos aí uma ligação muito íntima com o Espírito Santo. Os dons da graça do Espírito são relacionados com a ascensão de Jesus Cristo. De fato, os dons da terceira pessoa da Trindade sempre são associados à obra da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E nós não teríamos qualquer habilitação espiritual fora da morte e fora da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João frequentemente vincula o trabalho do Espírito Santo ao trabalho de Cristo. Isso é mais ou menos como um rio que flui da fonte e até chegar ao seu propósito, até desempenhar o seu propósito. Nesta passagem, porém, os dons do Espírito, eles são vinculados ao ponto mais elevado da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são vinculados à ascensão, à subida de Jesus Cristo para o céu. E seguindo o passo a passo aí no verso 7, o apóstolo nos leva a uma lição paralela de grande importância, citando uma passagem do Antigo Testamento. E Paulo observa que o benefício da ascensão é que Cristo conquistou os seus inimigos e deu dons aos homens. O texto original é o Salmo 68, o texto citado é o Salmo 68. É um salmo de louvor pela conquista de Deus sobre os inimigos. Seguindo a vitória, no Salmo 68, então vem a distribuição de presentes, um sinal seguro do vencedor. Então Paulo pergunta: o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus desceu do céu e depois que viveu sem pecados, ele morreu de forma submissa e ressuscitou vitoriosamente. Ele subiu aos céus para dar dons aos homens. O sacerdócio dos crentes não faz qualquer sentido sem a ascensão de Jesus Cristo. Nós só podemos desenvolver os trabalhos da igreja porque Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu e venceu os inimigos e então distribuiu dons aos homens. Só por isso nós podemos desenvolver o nosso ministério da igreja. A obra de Jesus, particularmente a sua subida aos céus, torna possível o ministério da igreja. E é por esta razão que a igreja nunca se acaba. Já tentaram destruir a igreja, já tentaram acabar com a igreja de vários modos. Mas às vezes começa-se um grupinho, uma família somente, e começa a pregar o evangelho, convidar pessoas, anunciar a palavra de Deus, de repente é uma igreja grande. As igrejas não param. Ninguém pode resistir à pregação do evangelho, porque Jesus ressuscitou e porque Jesus subiu aos céus e porque ele deu dons aos homens. É por isso que nós podemos continuar como igreja, sabedores de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Observe aí no verso 11 como ele resume a afirmação de que é Deus quem dá dons à igreja. É uma grande variedade desses dons. Nós temos aqui alguns professores, temos alguns ajudantes, alguns com o dom da música, alguns bons conselheiros, alguns comerciantes nós temos aqui. Nós temos pessoas que são afeitas à política, nós temos alguns
lavradores também com quem convivemos. Temos algumas cozinheiras, temos algumas costureiras, algumas com dom de enfeitar a igreja e alguns administradores, alguns que são prontos a ajudar, alguns que estão sempre dando testemunho e alguns que possuem sempre uma palavra encorajadora. São dons que Deus distribui à igreja para que ela desempenhe o seu ministério. Deus foi quem deu a proporção certa de dons a esta igreja. E ele não cometeu enganos nos dons particulares que ele deu. Deus não deu à sua igreja algo que ela não necessite. Você tem reclamado do modo como Deus distribuiu os dons e equipou os membros da igreja? Pois foi Deus quem fez na sua sabedoria. Olha, eu gostaria muito de saber cantar. Não sei. Eu gostaria muito de ter o dom de ser prestativo, de cuidar das pessoas, como alguns de nós temos. Mas me esforço muito para ser assim. Não é uma coisa natural. Bem, é nosso dever, como mordomos, como administradores, usar bem esses dons que nos foram dados por Deus. Como você pensa que nós marcamos ponto nesta área, especificamente dos dons? Em uma escala de, por exemplo, de 1 a 10, que nota você dá para o reconhecimento que você tem desses dons e o seu uso correto em benefício do próximo? Deus dá uma grande diversidade de dons que são distribuídos com um propósito definido. Veja a diversidade de dons no verso 11. Mas observe o seguinte, que quem ensina não ensina para si. Quem ajuda não ajuda a si. Quem contribui não contribui para si. Quem canta, canta para quem ouve. Então todos os dons que nos foram dados, eles foram dados para que sirvamos o nosso próximo. A árvore não produz fruto para si mesma. Todos os dons são para servirmos o nosso próximo. Então nós servimos a Deus servindo o nosso próximo. E aí no verso 11, a lista de diferentes dons ou ministérios não é uma lista terminada, exaustiva. Há 9 diferentes dons mencionados na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, em Romanos 12, no verso 4, e em 1 Pedro, no capítulo 4. Em nenhuma passagem, Paulo faz uma lista de todos os dons possíveis. A razão é a quantidade e a variedade. E não se espera que alguém faça tudo que o outro faz. Uma vez mais, nós somos confortados com esta mensagem maravilhosa. Eu não preciso fazer tudo que outra pessoa faz. Às vezes nós nos admiramos sobre como uma pessoa canta tão bem. E mesmo que eu não cante bem, como já disse, eu tenho uma filosofia sobre música, porque gostaria muito de cantar. Então eu acho que é melhor cantar feio do que chorar bonito. Então eu me esforço para cantar, mas eu não consigo cantar como alguns dos irmãos com tanta facilidade, com tanta espontaneidade. Então veja a possibilidade para o ministério lá no primeiro século. Alguns eram apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, uma pessoa enviada em uma comissão como um representante designado para levar uma mensagem.
A estrita qualificação para este ofício é dada aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15 a 22. Era preciso ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Consequentemente, esse ofício foi exclusivo da igreja do primeiro século. Mas na igreja primitiva, muitos tinham essa qualificação e eles tiveram um ministério especial, porém nem todos eram apóstolos. Só aqueles que foram apóstolos eram apóstolos. Só aqueles que foram enviados, que foram apóstolos, eram apóstolos. Alguns foram, mas nem todos foram. E esses apóstolos tinham suas credenciais próprias. Se você olhar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso de número 12, eles possuíam suas próprias credenciais. Esse princípio vale para os nossos dias. Nós não temos mais apóstolos hoje. Não temos ninguém que tenha visto Jesus Cristo ressuscitado corporeamente, fisicamente. Essa era uma das condições para o apostolado. Então não temos apóstolo hoje. Quando você liga a televisão, apóstolo fulano, apóstolo cicrano, apóstolo beltrano, esquece disso. Nós não temos apóstolos hoje. Esse foi um dom específico para a igreja do primeiro século. E nós temos profetas, não propriamente um pregador, mas um porta-voz. A palavra profeta significa um porta-voz, alguém que fala em nome do outro. Isso é o que Isaías foi, isso é o que Jeremias foi. Eles foram, em sentido primário, porta-vozes da vontade e dos planos de Deus. E em sentido secundário, eles anunciaram eventos futuros como consequência do que pregavam e como credencial do ministério deles. Um profeta é alguém que fala pela vontade de Deus, mesmo quando não é bem recebido. Ele só pode fazer isso quando Deus lhe dá este dom especial. Deus terminou a sua revelação com a Bíblia. A Bíblia é completa, não falta nada dela. Ela é atual. Tudo de que você precisa está na palavra de Deus. Então Deus terminou aí a sua revelação. É por isso que a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, diz para que ninguém vá além do que está escrito. É também por isso que Paulo aos Gálatas, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 7 e 8, ele disse que se alguém anunciar um evangelho que vá além deste, que seja tido e recebido como anátema, amaldiçoado, que não seja aceito. E Jeremias, no capítulo 23, nos versos 25 a 28, diz que o que tem sonho, conte apenas como sonho. Porque Deus não enviou esses profetas que pregam o engano do próprio coração e dizem, Deus falou. O que Deus fala está na sua palavra e nós não podemos ir além do que está escrito na Bíblia Sagrada. É isso que é o profeta. Então, neste sentido de anunciar eventos preditivos, nós não temos profetas em nossos dias. A palavra profeta também vem da raiz da palavra grega profero, que é falar em nome de outros. Então, neste sentido, sim, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos sendo profetas, mas não na mesma qualidade, na mesma condição que Isaías, que Jeremias e que Ezequiel e tantos profetas, Amós, Malaquias e no Antigo Testamento. E o texto nos fala também de evangelistas. Quem eram esses evangelistas? Eles iam de um lugar ao outro anunciando boas novas. Esses eram evangelistas.
Na igreja primitiva, esse ofício era ocupado por pregadores formais, como os pastores hoje. E nós não temos esse ofício em nossos dias também. E você pode não ser chamado para ser um pregador, mas todos os cristãos são chamados e deles se espera que deem testemunho em todas as oportunidades. Cada um recebe um dom, cada um recebe uma qualificação, uma habilitação para servir no corpo de Cristo, que tem tantos membros, e cada um desempenha uma função. E então nós temos pastores e mestres. A melhor tradução desta frase vê isto como um ofício com duas funções, não dois ofícios diferentes. Fala de um mestre pastor de ovelha. O mestre alimenta as ovelhas com a palavra de Deus. E espera-se que os pastores tenham condições de ensinar as Escrituras. Essas funções de alimentar e ensinar andam juntas. Isso, por acaso, é o nosso ministério pastoral. Mas ele não é melhor e nem pior que qualquer dos outros ministérios. Ele não é superior ao que canta a palavra de Deus, ele não é superior ao que contribui. Nós somos todos membros de um corpo, o valor está no corpo e não em cada um dos seus membros individualmente. Mas no corpo, é o corpo que faz alguma coisa. Então, isso é o nosso ministério pastoral. Todos os aspectos, todos os dons são necessários. E alguns são chamados para ser pais. Alguns são chamados para ser professores. Se você é pai, seus filhos são seus primeiros discípulos. Então, em alguma medida, você também é professor. Algumas pessoas são chamadas para secretariar. Algumas pessoas são chamadas para ser cientistas. Outros são chamados para o ensino, para o professorado, para o magistério de escola dominical, às vezes. Você serve a Deus com as habilidades que Deus deu a você. Você serve a Deus com essas habilidades. Novamente, esta lista é representativa. Ela não é cabal, ela não é exaustiva. E se você não se encontra em nenhum destes dons, com nenhum destes dons, então veja lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e tantas outras passagens, quantos dons ali existem e são mencionados. E assim, Deus é o rico benfeitor e o nosso abençoador, que nos dá condições para servirmos e habilita-nos para o serviço. Ele distribui os dons a nós. Com a ressurreição de Cristo, com a vitória final, ele distribui dons aos homens. E nós devemos nos alegrar na diversidade desses dons e que ninguém queira enterrar qualquer desses dons. Não devemos invejar alguém que tenha um dom diferente do nosso, qualquer que seja ele. Todos os dons de Deus são dados para a edificação do povo de Deus. E nós deveríamos gastar mais tempo desenvolvendo esses dons, usando esses dons de fato, ao invés de perder tempo discutindo qual deles é mais importante e mais sensacionalista. Algumas pessoas gastam muito tempo se contemplando em um espelho, buscando saber quais dons possuem, ao invés de usar esses dons. Deus não fez disso um mistério, de jeito nenhum. Nós precisamos nos pôr ocupados
onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou. Não em outro lugar, mas onde Deus nos colocou, no corpo que Deus nos colocou. Seus dons devem ser usados onde você está, onde você vive. Não vamos discutir sobre dons, vamos usá-los. Nossas habilitações, nossas qualificações, vamos usá-los. Há uma regra que ajuda em muitos casos. Se Deus quiser que nos movamos para uma determinada direção, Ele levantará pessoas com dons para nos direcionar. Normalmente, se Deus quer um ministério popular na igreja, Ele iluminará as pessoas para que levantem o ministério para trabalhar nessa direção. Raramente Deus chama alguém para sugerir ministérios para outros. Eu tenho aprendido que não há o ministério da sugestão do que os outros devam fazer. Tenho aprendido a perguntar às pessoas que sugerem tarefas para os outros se elas mesmas já fizeram o que estão sugerindo para os outros. Não há nada errado com experimentar a estrada dos outros. Não há. De fato, isso pode nos ajudar a determinar que dons o Senhor nos dá genuinamente. Eu creio que se o ministério é do Senhor e se você tem consciência disso, você não deveria esperar que outros indiquem a sua negligência e o incentivem a caminhar no caminho que você sabe ser o seu. Nossa igreja pode não ter os mesmos dons de outras igrejas, de regiões diferentes, pode ter dons diferentes e pode ter forças que outras congregações não possuem. Contudo, deixe os dons da igreja moldar o seu ministério. Se temos planos para o ministério, temos que ter os dons nessas áreas. O que deveríamos começar a procurar mais é que os dons e ministérios de Deus, que Deus está levantando de fato em nossa igreja, são importantes. Com isso devíamos nos preocupar. Não os que Ele tem levantado em outras igrejas. Os dons de outras igrejas são os dons necessários para aquela igreja. Os dons que nós aqui temos são os dons necessários para esta igreja. Eu creio haver uma infinidade muito grande de dons, impossível de ser enumerado. Por exemplo, nós temos um ministério muito grande, nós não temos um ministério muito grande entre os homossexuais. Não é que seja sem importância, mas o fato é que onde Deus nos colocou, não estamos cercados por um problema como esse. Também não temos um grande ministério de reconciliação racial. Também não estamos auxiliando os refugiados da Bósnia. Algumas igrejas têm dons e ministérios nessas áreas, porque Deus as coloca para trabalhar nessas áreas, mas cada igreja não terá necessariamente os mesmos dons. Vamos cuidar em desenvolver, em aplicar, em desempenhar os nossos dons aqui. Nós somos partes deste corpo, membros deste corpo. Então, aqueles que recebem o dom da música, então, desenvolver esse dom da música. Os que recebem o dom de ensinar, às vezes ensinar as crianças, às vezes ensinar os jovens, os adultos, vamos fazer com zelo, com esmero. Aqueles que recebem o dom de servir como diáconos, desempenhar essa tarefa. Aqueles que recebem o dom de administrar a igreja como regentes, presbíteros, regentes da igreja, vamos desempenhar com dedicação. E aquelas pessoas que recebem o dom de cuidar de festas sociais, de recepcionar, então vamos fazer isso com alegria também. Promover as nossas festas, viver alegremente.
são os dons que Deus deu à sua igreja para que ela viva bem, para que ela seja feliz e para que ela sirva no seu reino. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar em resposta àquilo que estudamos na palavra de Deus nesta escola. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar o nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante um dos cânticos da mocidade. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia,
sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.